Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast onde conversamos sobre o que os livros, alguns livros, nos dizem e nos fazem. O convidado desta semana é Alexandre Gaio. Nascido na Nazaré, em 1973, tirou o curso de Psicologia Clínica em Coimbra, embora depressa tenha enveredado pelo mundo dos livros. Foi responsável pela secção de infanto-juvenil numa livraria e trabalhou na distribuição da Antígona. É, aliás, presença habitual no stand desta editora na Feira do Livro de Lisboa. De há uns anos para cá, tem-se dedicado em exclusivo ao desenho, uma paixão de sempre. Entre outros livros, ilustrou Onde Moram as Casas, de Carla Maia de Almeida. Este ano levou a várias galerias a exposição Tem Cuidado Quando Entrares no Meu Corpo, Só Tenho um Coração. Publica ainda, com regularidade incerta, o fanzine É Fartar Vilanagem, do qual hoje tivemos o mais recente exemplar, e escreve no blog Maria Macaréu. Olá, Alexandre, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite para vires. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. Vamos começar pela escolha pelo livro do Emílio Salgari, O Corsário Negro, que não é o Sandokan. Não é o Sandokan. Normalmente quando se fala do Salgari fala-se do Mas Sandokan. foi através do Sandokan que eu cheguei ao Emílio Salgari. Foi? Que idade é que tu tinhas? Não me recordo, foi quando passava o Sandokan na televisão. Eu lembro perfeitamente. Já agora, tu na escola também cantavas aquela canção Sandokan, sem cuecas e sem sutiã. Ou o sutiã da tua irmã. Ou o sutiã da tua irmã. Havia várias variações. Bem, temos aqui a Pova também em grande... Está fascinada pelo Alexandre, portanto... Vamos ver se ela se acalma. Mas eras miúdo quando começaste? Era miúdo e já frequentava a biblioteca, uma biblioteca antiga que havia já na Nazaré. Uhum. O responsável era o Sr. Abel, um velhote, que tinha uma loja de artigos regionais que nós infernizávamos na Nazaré, a loja, coisas de miúdos, mas eu ia ler Asterix, montes de livros de aventuras, Júlio Verne, essas coisas de miúdo. E o Sandokan também. Mas o Sandokan nunca cheguei a ler, mas através daquilo reparei que Emílio Salgari era o mesmo nome de vários livros nas estantes e fiquei curioso e peguei no Corsário Negro. E foi espetacular. Piratas já era uma admiração para qualquer miúdo, não é? Sim. Aquele pirata é um pirata... É pensativo, é quase melancólico. Um pirata melancólico é espetacular. Porque ele divaga muito, tem muitos pensamentos. E como no ele meio dos duelos e das espadas e da pólvora. Mas olha que o Emílio Salgari não brincava. É bom, tem bons bancos de sangue também. Aliás, cativava por causa disso. É incrível como é que uma Disney ou uma destas grandes empresas ainda não transformou o Corsário Negro num filme qualquer. Deve haver uma versão qualquer daqueles filmes. Achas? Piratas, era Ralph Flynn naquela altura, anos 50. Sim. Talvez. Mas é um bocado tipo Pirata das Caraíbas? Ou... Não. Esse pirata estragou os piratas todos. Não, a sério. Eu gosto dos filmes, mas ele estragou os piratas todos. Transformou os piratas nos palhaços, que eu nunca mais o perdoo. Então o que é um pirata a sério para ti? Não sei. É este, para mim foi o primeiro que entrou em mim e ficou este pirata, porque este era, acho que ele se chamava Emílio Roccanero. Não sei se é Emílio, se já estou a ser influenciado. Era Roccanero. E ele era de ascendência aristocrata, tinham terrenos e propriedades, ele e os dois irmãos. E devido a isso era um senhor, era galã, sabia falar, sabia estar... E dedicou-se à pirataria porque mataram o irmão mais velho e depois um outro, o vilão da história, mata os dois irmãos, que era o pirata vermelho e o pirata verde, e ele aí decide vingar-se dele. Um clássico vermelho contra verde. Não vamos por aí. Domingo. Porque temos aqui muitas contas para ajustar. Mas o fascínio pelos piratas e pelos corsários também tinha a ver com o facto de viver na Nazaré, que é uma terra do mar. Claro, sem dúvida. E toda houve ataques piratas na Nazaré, houve um naufrágio pirata, ali havia a Lagoa de Óbidos, uma lagoa gigantesca, que era um porto natural há centenas de anos atrás, e frequentemente se encontram pedaços de barcos, alguns piratas, outros não. Sim, e o meu avô, que foi marinheiro da Marinha Mercante a vida toda, e cada vez que aparecia lá em casa
Contava sempre uma história e ele tinha aquele uniforme e o cachimbo e a barba. Tinha toda aquela era um lobo do mar mesmo. Acho que se misturava. Sim, era mesmo. Misturava-se tudo e com as histórias de piratas, sim, sempre houve uma atração de pirataria ali. Sim. E tu voltaste ao livro ou é uma memória que tens da infância? Voltaste a ler mais tarde ou não? Não, por acaso há uma série de tempos estava-me a oferecer um livro de piratas e fui à Feira da Ladra e encontrei Yolanda, a filha do Corsário Negro. Porque depois era a continuação da história. Apesar do Salgário querer, o livro vou contar o final. O livro acaba com o vilão na cidade de Gibraltar, na Venezuela, cercado. E o livro acaba assim, que era estranho para a altura. Sim. Mas depois houve pressão e ele também vivia sempre na miséria, tinha que ganhar dinheiro. Escreveu em catadupa uma série deles, o Juramento do Corsário Negro, a filha, a Yolanda, a filha do Corsário Negro, é uma série, uns 10, não sei quantos, não sei precisar, mas li todos. Sim. Sim, e quando leste a Yolanda, relembraste? Veio tudo outra vez a história, o prazer da aventura. Sim, porque depois aquilo é piratas, mas depois salta para as florestas da Venezuela e de repente estás no meio de animais selvagens e de canibais. Muito bem a selva, não é? Sim, é espetacular, sim. Sempre me ficou gravadas as coisas da selva dele. A flora, as plantas e tal, está tudo muito bem descrito, não é? E é também interessante que, quer dizer, é América do Sul, portanto é exótico também por causa disso, sim, não é? naquela altura para um miúdo imaginar aquilo era espetacular. E a Ilha da Tortuga e aquele tudo. E tu eu lembro-me de ler também livros de piratas, e pronto, tinha um irmão mais novo e ele obrigava-o a brincar comigo. Claro que eu era o pirata, mas era aquilo, era o que perdia. Prerrogativas de irmão mais velho. Mas tu também brincaste com outros miúdos. Sim, tenho uma irmã quase da mesma idade que eu e 2 primos que morávamos todos na mesma rua e sim, claro. E a Nazaré tem uma grande tradição de carnaval e ainda lá tenho fotografias em miúdo vestido à pirata. Sim. Também eras um mini corsário negro. Sim. E tu continuas a voltar a Nazaré com alguma frequência? Sim, com muita regularidade, sim. Aliás, desenhas também a Nazaré, não é? Constantemente. Qualquer pessoa da Nazaré é viciada na Nazaré. Por acaso é verdade. É um vício. O Jaime Rocha, por exemplo, também está sempre a falar da Nazaré. É uma coisa... E sentes que agora com esta história do Canhão da Nazaré há como que demasiada Nazaré, ou seja, a Nazaré começa a ser... Quer dizer, eu não posso falar porque eu moro fora. Mainstream, que é um bocado chato. Especialmente aquele sítio onde é o canhão, onde toda a gente vai ver a onda, era um sítio sossegado, onde só íamos nós. Os conhecedores, os da terra. Ver o mar, estar lá a falar, passar noites. Sentes que a tua Nazaré foi usurpada? Um bocado. Sim, foi, mas eu também já não estou lá, também já não tenho... Será que tenho assim tanto direito de falar da minha Nazaré? Pois. Sim. Que as pessoas, os meus amigos e as pessoas que têm negócios lá estão satisfeitíssimas, não é? É lógico, claro. É o turismo de inverno que não havia na Nazaré. Havia de verão, mas o de inverno era um vazio total. Aliás, as pessoas aproveitavam os meses de verão para acumular para o resto do ano. Exatamente. Passamos então para o teu segundo livro, que é O Crime e Castigo. E, portanto, trouxeste um livro da infância e este foi um livro da juventude. Foi. Comecei a ler Dostoiévski. Aliás, a primeira vez que li Dostoiévski odiei naquilo, porque o meu pai tinha aquela coleção, não era a da RTP que tinha o Dostoiévski, era a outra que era da Europa América, acho eu. Sim. Tinha o dos mortos, a recordação A Casa dos Mortos. E eu tentei ler aquilo e não gostei nada. E depois, mais tarde, 2 ou 3 anos depois, voltei ao Crime e Castigo e foi espetacular. E foi mesmo Dostoiévski, é muito... aquela tortura psicológica, o drama dele no livro do Crime e Castigo, nem é que as outras... Rodion... como é que é? Rodion Raskolnikov mata uma pessoa, mata a senhoria. E ele nem se importa muito que lá para o fim do livro toda a gente sabe que foi ele, mas ele nem se importa muito que as pessoas saibam que foi ele. O que o mata é os pensamentos dele. Está sempre numa tortura, porque ele queria ser igual a Napoleão e ao César e afinal não consegue superar, não consegue ser esse grande homem que pensava que era. E aquilo dilacera-o completamente. E esse drama psicológico é que me cativou bastante. E depois, quando ele está a sofrer, houve um facto muito curioso. Quando ele está a sofrer
depois do assassinato, tudo isso, ele entra em febre e eu entro em febre também. E não havia nada aparente para eu entrar em febre. Eu, de repente, começo no estado febril no sofá. Eu lembro perfeitamente bem onde é que estava. E não havia nada que indicasse que eu entrasse em febre e, de repente, eu fico a tremer e com frio. Igual, contaminado, até contaminado quase me pela afastei do livro. Da literatura. Assim, o que é isto que está a passar? Foi mesmo espetacular. Foi uma simbiose. É síndrome de Raskolnikov. Potente. Potente. É o poder do Dostoiévski. Não, mas isso é extraordinário. Isso é o sonho de qualquer escritor. É provocar esse efeito no leitor, não é? Tu estavas a sentir o mesmo que a personagem. Estava completamente, sim. Sei, eu acho que me identifiquei com a personagem logo de início. Quer dizer... Achas que foi psicossomático? Estavas ali tão embrunhado naquilo que sim, de repente sim. começaste também a fazer febre como o Raskolnikov. Sim, em certos livros. Eu lembro perfeitamente quando li o Perfume do Suskind. Eu lembro uma vez estava a ler o livro e a minha irmã entra no quarto, bate à porta, entra no quarto, eu, nesse momento baixo o livro e à minha frente tinha Paris, não é? É Paris, sim. Paris naquela altura a desmanchar-se à minha frente. Mesmo, eu fiquei mesmo... É como se tivesses, de repente ele conseguiu criar a imagem na tua cabeça e no momento em que há uma interrupção, a imagem desfaz. Exatamente, tal e qual. Tu és o leitor ideal. Porque eu trabalho muito em imagens na minha cabeça, sim. mesmo, só imagens. Isso acontece, quando estás a ler uma descrição de uma paisagem, de repente estás a ver essa paisagem. A ver completamente, sim. E já te acontecia antes, ou seja, com o Corsário Negro também já conseguias ver... Estás no meio da batalha naval. Acho que já vem de trás isto da imagem, não sei... Eu sempre gostei de desenhos e de imagens, não sei de onde é que vem especificamente, mas sempre gostei da imagem acima da palavra. Sim. É a tua linguagem, não é? Sim. Talvez a memória visual ser melhor, então... Mas também, fruto das circunstâncias da tua vida e até profissionais, também foste sendo sempre um grande leitor. Sim, sempre. É um vício, é uma coisa, é um vício, vocês compreendem. Porque não é só estares ali naquelas 2 ou 3 semanas da Feira do Livro a vender livros, tu também estás ao pé de livros que lês e que sim, constantemente, não consigo passar sem um livro. Então há cerca de um mês que estou sem televisão e tem sido devorar livros, a sério, que é uma coisa demente. Sim. Mas há qualquer coisa nos livros que mais nenhum meio nos dá, nem o cinema, completamente. Nem os livros no tablet, nem isso. Há ali qualquer coisa, nem que seja o contacto físico entre o papel que faz ali uma ligação mais direta. És um homem do papel, do livro de papel. Sim, sem dúvida. Acho que há espaço para as duas coisas, mas eu optei por esta e já tentei ler, mas não... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mesmo aqueles que fazem um barulhinho... a simular a mudança da página. Não é a mesma coisa. E que permitem, tem um boneco, uma imagem para, como se vincasse a porta da página. Ou podes sublinhar, mas não é a mesma coisa. Eu nem sublinho, nada, nem tem a ver com nem isso. Nem fazes desenhinhos nas máquinas. Não, faço. Se fores à minha biblioteca, a minha biblioteca é o meu diário, porque os livros estão sempre escritos a primeira página. Ah, é? É para onde comprei, ou com quem estava, ou a situação, ou quando comecei a ler, ou se estava em viagem para algum sítio, está lá tudo escrito. E alguma vez desenhaste sobre as personagens dos livros que Já, sim, nos cadernos às vezes desenho. Faço capas alternativas. Não, nós estamos a falar numa sala, na nossa sala, onde está um quadro teu com a Moby Dick. É preciso dizer. Que é outro grande livro. Que é o meu preferido. Poderias ter trazido, não é? Poderias ter sido é o livro do mar, por excelência. É o livro do mar. Adoro. E a questão da baleia quase como utopia, não é? Sim, mas eu vejo aquilo como uma queda no abismo e a ganância do Ahab, não sei, a queda dele, aquele vórtice que ele não consegue parar. Não me identifico tanto com uma personagem especial, nem com o Ismael, nem com o Índio. É mais com o ambiente. Não consigo explicar. Sim. Todo aquele cenário, toda aquela envolvência, não é? E a baleia só aparece no fim. Tem lá 2 ou 3 momentos, o resto é descrição da pesca à baleia e do barco e disto, mas depois cada vez que aparece o capitão é demência total. A cena do dobrão de ouro, tudo, cada vez que ele aparece... Novamente o mar, novamente este imaginário, não é? Não há volta a dar, não é?
E tu já fizeste uma exposição só sobre a baleia. Sim, fiz no extinto Sou. Não, acho que ainda existe, mas noutro... Existe sobre a Moby Dick. Só sobre a Moby Dick. Sim. Portanto, a literatura está sempre a tocar no teu universo criativo, não é? Sempre. E é uma fonte também de ideias e de imagens. Completamente. Tinhas uma biografia e no caderno tenho. Vai àquele livro, na página tal, na linha tal, lê aquilo e para fazeres uma BD. Eu já fui lá várias vezes e não me recordo o que é que eu queria fazer, mas eu estou sempre nessa ligação e tenho montes de bandas desenhadas que vêm da literatura. Sim, inspiradas pela literatura. Sim, sem dúvida. Aliás, se não fosses um leitor tão voraz, se calhar não terias voltado a Dostoiévski, não é? Depois daquela primeira tentativa em que achaste, não, se calhar depois não terias lá voltado. Não, de maneira alguma, não, mas comecei a ler a coleção toda e depois faltava aquele. Não vou desistir, também não gosto de desistir, nunca deixo um livro a meio, por mais que não goste do livro, nunca o deixo a meio, tem que acabar, senão é uma tarefa aberta e depois fica sempre aqui. E por um lado ainda bem, não é? Quer dizer, também te ensinou que ainda bem que não desististe porque descobriste Dostoiévski. E os russos foi ali uma porta que se abriu para um mundo infindável, não é? Sim, completamente. E nós temos sempre, quando as pessoas vêm e falam dos russos, és time Dostoiévski ou... Não sei o que é que vais dizer, mas é Dostoiévski. Qualquer outro dos outros tipos, não é? O Dostoiévski e depois há os outros. Pronto, então nem sequer vamos entrar nem a discussão. Ok. Passamos para o terceiro. Para o outro time, um time que tem menos adeptos, muito menos, que é o time Tristan Egolf, que é um autor não muito conhecido, teve uma vida, podes falar um bocadinho disso, atribulada, acabou por morrer muito novo, com 34 anos, suicidou-se. Depressão, creio eu, mas ele teve uma banda punk, editou alguns discos, depois andava a tocar na rua. Tem uma história. Mas a descoberta do livro foi a filha do Patrick Modiano. Sim, exatamente. É uma história incrível. Ao pai e o pai. O livro tinha sido recusado mais de 70 vezes. Mais de 70 vezes, sim. E de repente é aquela clássica história do tipo que está a tocar no metro em Paris e que de repente é descoberto. Ele estava a tocar na rua, escrevia durante o dia, tocava à noite e de repente tem essa sorte de encontrar a pessoa certa no momento certo. Como é que chegaste ao livro? Foi engraçado, Desculpa, estamos a falar do Senhor das Pocilgas. Foi o primeiro livro do Tristan Egolf. Que nasceu em Espanha, mas depois foi para os Estados Unidos, acho que eu, não sei. Quem me recomendou vivamente esse livro foi o Daniel. Daniel, talvez conheças, ele até escreveu uns contos para a revista Ler, num concurso que havia para miúdos. E ele recomendou-me vivamente esse livro. E assim que o li, não consegui parar. Não consegui parar. Apesar de já ter falado do livro com outras pessoas com competências linguísticas melhores que as minhas, e dizem que o livro é um bocado trapalhão e mal escrito e tem frases muito mal construídas, mas independente disso, é um livro que te capta logo ao princípio e tu não consegues parar. E são 470 páginas. É um livro grosso. Mas é espetacular e depois não tem diálogos. Nenhum diálogo sequer. Num livro tão grande, como é que é possível? Mas é a história de um rapaz que, coitado, que... Tudo lhe corre mal, não é? Sim, é muito... Apesar dele... Eu acho que ele é super inteligente, é super trabalhador, porque todos os trabalhos que ele se mete, ele consegue executá-los. Mas é um autodidata, não é? Mas é um autodidata, porque ele, no princípio da história, anda na escola, mas está sempre a olhar para a rua, não contacta com mais ninguém, pega na quinta dos pais e transforma aquilo... Tem sucesso aqui, transforma aquilo... Tem ali qualquer lado de gênio nele, mas depois tem um azar, coitado, é tudo azar, e depois é a comunidade toda contra ele e acontece-lhe tudo. Quando deita fogo à quinta e vem um tornado e vem... É uma seita daqueles católicos fanáticos nos Estados Unidos, no meio dos Estados Unidos e no meio do tufão desse grupo do fogo, é um caos tal e ele é preso. É uma acumulação de catástrofes. Mas sempre, está sempre a acontecer coisas incríveis, é demais. Mas é também um livro de crítica da sociedade americana, de um certo tempo. Sim, que é ele que está sempre a dizer mal daquela cidade de... Como é que se chama? Becker? Não, é no Kentucky, não é? É no Kentucky, mas não me lembro agora do nome da cidade. Sim, que são todos descendentes de imigrantes alemães, que todos dizem mal de todos, toda a gente mesquinha e má, onde apontam sempre o dedo para acusar, os problemas nunca são causa deles, são sempre os outros.
E ele acaba por ser preso e depois volta à cidade, mas ninguém repara que ele está lá. Mas ele executa um plano de vingança brilhante. Voltamos à vingança, não é? Tal como ao Corsário Negro. Não, mas eu acho que assim como ao Corsário Negro... Há qualquer coisa de Corsário Negro nele também. O plano é paciência para executar. Sim. Ele não executa logo, ele demora, aquilo demora uma eternidade até o plano estar todo em ação. Isso é quase o Conde de Monte Cristo, não é? Quer dizer... Sei lá, eu sempre gostei muito do Coyote. Não gosto muito do Bip Bip, porque o Coyote é aquele que nunca desistiu. Se vocês repararem, o Coyote nunca desiste. É uma persistência, é uma força incrível. Está sempre a falhar, mas nunca desiste. Está sempre lá, tumba. E esta personagem, apesar de... E depois vem para a cidade e vai trabalhar para os esgotos, para o matadouro, para a recolha de lixo, afinal, que depois leva greve, não é? a um grande motim, num dia de um jogo de rugby, de basquete, já não sei se é de rugby, se é de basquete, contra uma cidade rival, que é um super motim, um tumulto na cidade, e que depois toda a gente começa a roubar e toda a gente da cidade se transforma... É um caos total. Mas é indescritível, estás a ler aquilo e é espetacular. E depois, de repente, as pessoas param e começam todas a olhar umas para as outras e estamos todos... O que é que se passa aqui? Transformámos todos. É espetacular. É mesmo... Fartei-me de rir, ainda me lembro de ir no metro a rir mais gargalhadas com o livro. É espetacular. Foste olhar de lado, não é? Quando é sempre. Já basta ler um livro hoje em dia no metro ou no autocarro. Eu tenho apanhado o autocarro 726, todos os dias às 8 da manhã. E eu sou o freak, sem dúvida, porque sou o único que vai com o livro. Vai tudo aos telemóveis. Sim, a dedilhar e olhar para o ecrã. Completamente, logo no ecrã. Sim. E tu vais ali... No teu mundo de letras. Completamente, sim. Se calhar mais alienado do que eles, é verdade. Nunca falhaste a paragem. Mas é uma alienação boa. Já fui a paragem, sim. E tantas vezes no comboio, já fui parar ao Porto quando ia queria parar a Coimbra. Sim, isso é completamente normal. Os efeitos colaterais da literatura. Se quiseres o meu truque, eu ponho um despertador para a hora que é suposto chegar, que é para parar de ler nessa altura, para não falhar a paragem. E tu leste os outros 2 livros dele? Não. Não foram publicados em português? Não, pois não. Só este é que foi? Só este. Pois isso, eu não sei se consegui... O meu inglês não é assim tão bom, não sei se conseguiria ler mesmo este Senhor das Pocilgas em inglês. Quer dizer, aquilo é um bocado... Fez-me lembrar Thomas Pynchon. Sim. Onde há muita coisa a acontecer, centenas de personagens, conspirações, tudo. E depois gostei muito do narrador. O narrador parece que andava com ele na lixeira, quando ele lá consegue o grupo dele para provocar o caos na cidade. Parece que trabalhava com ele, mas o narrador também não o entende muito bem. Há certas passagens que o narrador não percebe as ações do John Carlton Brunner. Um apelido muito complicado. Deve provir dos tais alemães. Mas não me lembro muito bem, mas acho que o livro começa de uma maneira estranha que não tem nada a ver. Um cometa ou uma coisa assim. E há um mamute, não é? Agora está morto um mamute. Qualquer coisa estranha. Mas é um objeto estranho, ou seja, o livro? O próprio livro. Completamente, sim. Não há como qualificá-lo. Sim. O próprio escritor parece que vem do nada, não é? E talvez por isso não tenha sido tão bem recebido assim pelo meio. O pessoal quando aparece fora do meio, seja que meio for. Mas tu gostas disso, de pessoas que vêm de fora. Claro. Pensam fora da caixa, não é? E o facto de ele ter começado por uma banda punk também... Sim, também atrai, claro. Também atrai, não é? Tu também tens uma atitude um bocado punk na vida, em geral. Sim. Acho eu, parece. Tem que ter aquela energia punk, acho que é essencial. A energia e a palhaçada do punk. Acho que o punk tem muito aquela onda de... vou fazer isto e estou-me bem a ralar para o que os outros achem. Vou ser palhaço, pronto, vou ser punk, vou ter esta energia, tenho que a libertar e logo se vê. Sim. E é uma energia que também se sente no livro. Achas que sim? Achas que também foi isso que... violento, cruel, sim, cheio de energia que te arrasta nessa bola. Foi até isso que te sugou para ali, não é? Aquela energia que... Mas já foi escrito por instinto, não é? Porque eu acho que o próprio escritor não tem uma grande formação literária. Parece aqueles livros que ele se sentou num dia de demência e saiu de um jorro, assim, Sim. Bom, vamos ficar por aqui. Relembrar que podem encontrar o Corsário Negro de Emílio Salgari
em várias edições, que vão dos 2 aos 14 euros, portanto, para todas... desculpa, é baratinho, é baratinho. Todas as bolsas, é verdade. E para todas as idades também. Sim, para todas as idades, principalmente para quem se interessa por piratas, mar, aventura... Selva, sim. Selva... Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, também está disponível em várias edições. Destacamos a da Presença, que tem a tradução de Nina e Filipe Guerra, e está disponível em e-book, para quem prefere o e-book, por 16,20€ e em livro físico, para todos nós restantes mortais que preferimos o livro físico, por 22,80€. Senhor das Pocilgas, de Tristan Egolf, está publicado pela Teorema por cerca de 26€. É um livro também bem grosso para quem gosta de leituras exato, com carne. Não parece que tem essas páginas. Parece menos. Muito menos, é incrível. Lê-se num instante. Para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais em facebook.com/biblioteca de bolso e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, por subscrição RSS ou através da rádio online Rádio Lisboa, onde também podem descobrir muitos outros podcasts. Ao Alexandre podem seguir no blog Maria Macarel ou procurando macarel.blogspot.pt. É Maria Macarel. mariamacarel.blogspot.com. Alexandre, muito obrigada por teres vindo. Obrigado eu pelo convite. Obrigado. E para quem nos segue, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.